Muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Que o Senhor possa derramar as ricas bênçãos sobre sua vida, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Deus esteja com todos, meu amado. É um prazer ter você aqui comigo nessa manhã. Que as ricas bênçãos do Senhor Deus, como eu falei, possa ser derramado sobre sua vida. Toda sorte de bênção possa vir sobre você, em nome de Jesus, tá bom? Esse é o devocional do nosso programa Café com Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você já agradeceu ao Senhor pelo seu dia, o que você está fazendo, por ter acordado, por ter levantado, por estar respirando, por estar fazendo suas atividades? Já agradeceu ao Senhor? Não? Então agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Tive que falar para ele assim: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por permitir eu estar de pé nessa manhã, em nome de Jesus, ou nesse dia, nessa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom dia, Jesus. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Deus esteja com todos, meu amado. Em nome de Jesus. Começa agora Café com Cristo. Café com Cristo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, né? O Senhor possa ser derramado as bênçãos sobre sua vida, em nome de Jesus, ser derramado sobre sua vida, e as bênçãos dele seja infinita, em nome de Jesus. Bom dia, Laura. Bom dia. Que Deus abençoe sua vida, que linda, né? O Senhor Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Amém, anjo. Eita, ele veio, olha. Labareda, matador. Deus abençoe sua vida. Vamos que vamos, amados. O seu dia mais abençoado. Programa Café com Cristo. Amados, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor Deus sejam infinitas e você venha buscar a presença do Senhor a cada dia da sua vida em nome de Jesus, tá bom? Que você não se aparta dos ensinamentos e nem da presença do Senhor Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Amados, nosso devocional de hoje, não esqueça de abaixar a rádio, tá na descrição o link da nossa rádio Adore Mixcast e a Play Gospel Web, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Palavras, louvores, devocionais, tá bom? Tem muita coisa boa lá em nome de Jesus. Faça parte desse time juntamente comigo, meu amado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Edifique sua vida, edifique outras vidas e indique nossa rádio em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Amém? Amados, nosso devocional de hoje, vamos para o devocional direto em nome de Jesus. Agora, no programa Café com Cristo, você ouve 1 minuto com a Palavra de Deus. Escutem a palavra do Senhor com o pastor Evandro Lira. O Senhor Jesus nos guia pelo caminho certo, com a fé e a esperança no coração. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo, meu amado. Curta, compartilhe e se inscreva também neste canal, em nome de Jesus, para que nós venhamos levar para o seu Deus, para mais pessoas, para mais vida, em nome de Jesus Cristo, tá bom? A base do nosso devocional de hoje está escrito em Atos dos Apóstolos, que escreveu nosso irmão Lucas, no capítulo 7, no versículo 42, em nome de Jesus. Fala assim: por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro do profeta: foi a mim que ofereceste sacrifícios e oferta durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Mais uma vez, em Atos 7, no versículo 42, tá bom, amados? Por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregasse ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que oferecei sacrifício e oferta durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel, tá bom? É possível participar, irmãos, de culto, cantar louvores
e até mesmo fazer oferta a Deus e ainda assim não ter um coração voltado para Ele? Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel durante os 40 anos no deserto. Eles ofereceram o sacrifício, mas o coração estava dividido e, em secreto, cultuavam ídolos e seguiam costumes pagãos, especialmente a adoração aos astros, como o sol, a lua, o vento, a água e as estrelas e as constelações celestes, do céu, amados? Então eles faziam lá no Egito a adoração a esses deuses, como o sol, que é uma estrela muito grande na nossa constelação. Então eles adoravam isso. Estevão, ao relembrar a história, confronta a hipocrisia de seus ouvintes. Ele repetia o erro dos seus antepassados ao rejeitar Jesus, o Filho de Deus, assim como no passado o povo demonstrava religiosidade, mas estava espiritualmente distante de Deus. O texto é claro e Deus se afastou deles, não porque ele quisesse, mas porque o povo preferiu seguir os seus próprios caminhos. Deus respeita a nossas escolhas quando endurecemos o coração. Ele permite que colhamos os frutos da nossa rebeldia. E, amados, é verdade. Nos 40 anos do deserto, lá e desde o tempo do deserto, no tempo de Salomão, que ele fez o templo para o Senhor, em que tiraram também os deuses de Israel. Tinha muitos que ali estavam porque Deus abençoava a nação, estava abençoando a nação, mas dentro deles, aí sabe igual que você tem um pingente na sua corrente? Não estou falando que isso é errado, irmãos, não vai pensar errado. Um pingente na sua corrente, um pingente sobre alguma coisa, eles tinham como amuleto, então guardava, por mais que tirasse os deuses estranhos que ali ficavam. Eles até pensavam em cultuar Deus no deserto, os 40 anos no deserto, mas ainda assim eles tinham os deuses pagãos. Tanto que para Arão, que pediram para Arão, quando Moisés subiu, para fazer um bezerro de ouro. Então eles acreditavam naquilo que estava vendo. Mas o impressionante e o bonito da coisa é que nós acreditamos em Jesus, em Deus e no Espírito Santo de Deus, sem nós vermos Ele, mas sabemos que nós vemos Ele, não fisicamente, não materialmente, mas nós acreditamos que nós vimos, e eu acredito assim também, nas ações que Ele faz. A nossa vida, nosso respirar, nosso andar, o nosso deitar, o Senhor, Ele opera em nossa vida. Ele age em nossos corações, quando nós buscamos andar corretamente nos seus passos. E Ele permite que nós colhamos o fruto da nossa rebeldia. Porque o fruto da nossa rebeldia, irmãos, vai contra a palavra, o ensinamento do Senhor. Ele não mexe no nosso livre-arbítrio, mas Ele sabe todas as ações que nós tomamos e as conclusões dela. O mal ou o benefício que ela vai ter de todas as ações que nós temos ou tomamos impulsivamente ou de uma forma que nós sabemos e vemos que o Senhor não vai se agradar ou vai se agradar daquilo que nós estamos fazendo, E em Mateus 15, no versículo 8, fala assim, amados: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é verdade, irmão, Nós hoje adoramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, adoramos a presença do Senhor Deus e honramos ao Senhor com os lábios. Mas muitas das vezes, nosso coração está longe da presença do Senhor. Mas assim, pastor, você está colocando o nosso coração? Sim, estou colocando bem no plural, bem grande, desde a líder, a não líder, a pregador, a não pregador, a obreiro, a não obreiro, a membro, a não membro. Nosso coração está muito longe da presença do Senhor, Mas o nosso lábio adora e glorifica, exalta, canta louvores ao Senhor Jesus Cristo, fazendo com que
a nossa aparência seja de espiritualmente nós estamos com o Senhor, mas nosso coração, na verdade, está muito, muito bem longe da presença do Senhor, né? Em que nós buscamos a nosso bel prazer muitas das vezes, para o Senhor nos abençoar, né, nas nossas necessidades, para o Senhor dar a bênção dEle, né, nos envolver na bênção dEle e nas nossas dificuldades, nas nossas, né, nos nossos problemas do nosso dia a dia. Mas ali Estevão, ele está falando. Se você pegar o capítulo de 7 e 6, Estevão, na verdade, ele estava relembrando aquilo que eles fizeram, né? Eles adoraram a Deus, né, com os lábios, como que falou em Mateus, mas o seu coração estava longe. A mesma coisa com Jesus, né? Ele estava falando ali o que eles fizeram. E o Sinédrio também estava fazendo com Jesus, e Estevão estava relatando, né, o que estava acontecendo. E o primeiro mártir da Sagrada Escritura é Estevão, né? Fala assim no versículo 42: mas Deus se afastou deles, né, igual que a gente lemos, e os entregou ao culto aos astros do céu, como está escrito no livro do profeta: foi a mim que ofereceste sacrifício e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Mas o coração deles estava longe. Ofereceram sacrifício porque sabia que Deus fazia, ou por causa que estava aprendendo uma cultura religiosa em que o pai ensinou, a mãe ensinou, que veio de lá, que era uma cultura familiar, mas não uma cultura de verdadeiramente de adorar e buscar a presença do Senhor. Eles adoravam ao Senhor com os lábios, né? Mas seu coração estava longe. Entretanto, foi Salomão que lhe construiu uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual lugar é o meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Ali Estevão está falando, né? Em que o Senhor falou aos olhos dele, falou ao coração dele. Ele estava falando aquilo tudo. Em que o Estevão, ele antes, né, de ir ali dentro ali do templo, do Sinédrio, estava falando, relatando as mesmas coisas que vocês fizeram com Deus lá no Egito, as mesmas coisas que estão fazendo com o Senhor Jesus Cristo, no tempo que ele estava falando. E a mesma coisa que muitas das vezes nós estamos fazendo nos dias de hoje, atual hoje. Buscamos ao Senhor porque estamos vindo de uma cultura, né, cristã, que muitas das vezes se convertemos, mas o convertido, irmãos, não é converter uma vez e convertido para o resto da vida. O convertido, na verdade, é em todo tempo de vida aqui na terra. Você tem que se converter, você tem que fazer. Muitos adoraram ao Senhor, pagaram ali 40 anos de oferta, pagaram não, né? Eles sacrificaram ao Senhor, ali em holocausto, a oferta ao Senhor. Eles fizeram tudo isso, mas o seu coração estava longe. Ofertaram ao Senhor, mas não acreditaram naquilo que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus estava fazendo. Eles ofertaram ao Senhor, né, em holocausto, né, a sua devoção, ali sua adoração ao Senhor. Mas eles não eram convertidos de coração. O seu coração estava longe da presença, muito bem longe da presença do Senhor Deus. Faziam ali porque aprenderam daquele jeito, né? Uma cultura familiar em que, vamos colocar, estava vindo 40 anos no deserto,
né? Moisés levantou o holocausto ao Senhor para fazer, porque também o Senhor pediu, e ali aos 40 anos eles vieram fazendo aquilo ali. E eles vieram fazendo. Se tornou uma cultural. Né? Se tornou cultural. Para eles naquele tempo. E para nós, será que não é a mesma coisa? Eu sou cristão, né? Eu tenho uma capa de cristão ali, eu canto louvores, dou glória a Deus na igreja, levo minha Bíblia. Será que não está sendo cultural você? Isso que você está fazendo? Será que isso que nós estamos fazendo não está sendo cultural? Será que nós estamos convertidos em Cristo Jesus para sermos uma nova pessoa, uma nova criatura, para que o Senhor possa abençoar a nossa vida? Né? E ali Estevão, ele relatou isso. E eu acho bonito isso, porque a presença do Senhor Jesus sobre a vida dele, do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, ele não recuou, ele pregou o Evangelho. E ele fez muitas maravilhas sobre o Evangelho no curto tempo que ele andou ministerialmente em anunciar sobre Jesus Cristo, né? No versículo 55 de Atos 7 vai falar assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Né? Ele falou isso. E enquanto ele falava isso, amados, né, rasgaram sua roupa. Né, no versículo 57 vai falar assim: então eles gritaram e, tampando os ouvidos, lançaram-se junto contra ele e os empurraram para fora da cidade, e apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando ele falou de Jesus, que viu o céu aberto, que viu o Senhor, né, ao lado de Deus, o Senhor Jesus ao lado do Senhor Deus, que viu ali cheio do Espírito Santo de Deus, ali quem estava dentro do sinédrio, os sacerdotes, vamos colocar, todo o povo religioso que estava naquele tempo, ali que era, como vamos colocar, a liderança, né, do sacerdote, os escribas, todos aqueles que era familiarizado com um evangelho falso, que ele estava também ali não enxergando a palavra do Senhor Jesus Cristo, não enxergando ali a presença do Espírito Santo de Deus, eles tamparam os ouvidos. E eles gritaram, tampando os ouvidos, lançando-se o irmão Estevão para fora. Lançando para fora, levando ele para fora da cidade, em que muitos ali pegaram pedra e apedrejaram ele. Me faz lembrar de uma passagem que Jesus também pregou no templo, na sinagoga. Estava ensinando ali. E ele falou que quando ele, no seu começo de ministerialmente, ele falou que ele era o Filho do Homem. E tentaram fazer a mesma coisa com ele, lançando ele para fora. Tentar apedrejar ele. Tentaram matar. E ele falou assim: hoje não é chegada a minha hora, ainda não está chegada a minha hora. E deu início ao seu ministério, dos passos ao início do ministério. Talvez nós hoje, amados, talvez, né? Estou falando em nós no plural, não estou falando de mim, só de mim, ou isso também não serve, ou serve para mim, mas estou falando no plural. Talvez nós hoje estamos com medo, muitas das vezes, às vezes nós estamos num ambiente controlado, que é uma igreja, que é um templo, que é um lugar onde vamos aceitar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por mais que ainda hoje as informações estão chegando ao ouvido de muitas pessoas
em que está crescendo o número, né, a porcentagem no Brasil de evangélicos, né, que eles falam evangélicos, tá na faixa dos 27, alguma coisa por cento em todo o país, né, no Brasil. O número está crescendo de evangélicos, mas será que naqueles que culturalmente não são evangélicos? Foram com uma posição ou com uma necessidade e não passaram nem a adorar ao Senhor, só foram por aquilo que o Senhor pode fazer, né? No versículo 59 fala assim, irmãos: enquanto apedrejaram Estevão, orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribui estes pecados. Tendo dito isto, adormeceu. Para concluir na vida dele, para ele ser chamado de apóstolo Estevão, ou levantado como ele foi, tinha que ver o Senhor Jesus Cristo, tinha que ver o Senhor. E Estevão, no seu ainda ali martírio, foi martirizado, ele viu o Senhor Jesus. Ele viu o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele viu ele na direita do Senhor Deus, em pé e nos altos céus. Então nós que buscamos a presença do Senhor Deus, em Atos 2 ou 3, na verdade, vai falar que... 3 não, amados. No 5, Atos 5, vai falar que Pedro e João, se estiver errado, foram presos e foram soltos depois que Gamaliel, né, falou que se não for de Deus, cadê? Agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for de homens, se desfazerá, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achado combatendo contra Deus. Então Gamaliel, um homem que era querido, né, Pedro, né, o querido por todos, ali naquele tempo, era um bom conselheiro do Sinédrio, deu essa sugestão e eles foram soltos. No versículo 41 do capítulo 5 de Atos, vai falar assim: e eles retiraram-se diante do Sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus, né? Então nós, amados, muitas das vezes, será que nós temos essa saúde, né, de pensar a mesma coisa? De sermos julgados ou apanhados? Eles foram apanhados, eles apanharam, levaram chicotada, né? E será que nós hoje, se fosse martirizados, igual o nosso irmão Pedro, né? João, se não estiver errado, também, fosse martirizados como eles foram, será que nós ia sair de dentro da cadeia? Martirizado não, né? Levado chicotada, apanhado. Será que nós hoje ia sair de dentro de um lugar em que sofremos, agradecendo ao Senhor por terem sido julgados pela palavra de Deus? Ou contado história triste? Eles aqui não, a Bíblia não relata que eles contaram história triste para que seja ouvido por outras pessoas. A Bíblia fala que eles saíram alegres.
né? E eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por ter sido julgados dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus. Fique aí para você pensar essa palavra, essa meditação, esse devocional de hoje, em que você sairia ali alegres por ter sido, né, julgados, né, sofrido afronta por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso aí serve para mim, para vocês, para quem estiver ouvindo, onde estiver chegando esse devocional de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a graça do Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Esse foi o devocional de hoje, irmãos. Peço a você que curta, compartilhe, se inscreva em nome de Jesus, para que chegamos a mais vida, a mais pessoas, que verdadeiros adoradores possam adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Deus esteja com todos. Tchau, fui! Não tinha beleza nem formosura, rejeitado, homem de dores sem ternura. Carregou as nossas culpas, Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Você acabou de ouvir Café com Cristo. Café com Cristo. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Deus abençoe.